Olá, bem-vindos aqui a essa apresentação, onde a gente vai falar sobre a iluminação dos nossos vídeos. Algumas coisas são necessárias para a gente entender, basicamente, o linguajar que se utiliza dentro das filmagens. Para a gente poder começar isso, vamos lá falar sobre o que são watts. A gente está muito acostumado, pelo menos eu sou acostumado, a pensar potência de lâmpada, quantidade de luz associada a quantos watts. Então eu sempre comprava aquelas lâmpadas incandescentes e procurava a inscrição de quantos watts estavam acontecendo ali. Mas isso é uma medida que atualmente não nos interessa, porque ela está relacionada à quantidade ou à potência de energia utilizada pelo aquele dispositivo. E a gente não está mais usando isso, porque a gente pode ter, e tem algumas novas lâmpadas, que utilizam muito pouca energia e produzem uma luminosidade muito grande. Então a gente não utiliza mais esse termo watt. Seguindo lá, vamos então ao que são lumens. Lumens é uma compreensão de distribuição de luz, ou seja, quanto de luz tem num determinado ambiente. Pode ser medido por lux também, mas é a ideia de que eu preciso saber quanto de luz eu vou ter. Eu posso associar isso a watts, fazendo uma equivalência, mas ela não é tão real quanto eu gostaria. Então a gente tem uma compreensão e fala sobre o que são lumens, mas não utilizamos ele. O que a gente vai efetivamente utilizar são as compreensões do que é uma luz quente e uma luz fria. Quando a gente fala disso, é importante a gente até, ao ouvir, também ler o que eu escrevi aqui. Quando falamos de uma luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela irradia ao ambiente. Assim, eu posso ter uma lâmpada que consegue tantos Kelvin, o que é que vai me determinar se ela é quente, fria ou neutra, ou eu posso falar sobre luminosidade ou lumens. Nós utilizamos a expressão quente ou fria, que cria uma abrangência de quanto de calor ou de frio essa luz vai ter. Bora lá a gente entender o que vem a ser isso, tá? O que é uma luz quente e o que é uma luz fria. Uma luz uma luz quente é quando a gente está falando que o que a gente está estabelecendo é que eu tenho um valor baixo de Kelvin, ou seja, a minha luz ela vai ter uma cor amarelada e isso faz com que ela tenha uma temperatura quente. O que quer dizer isso? Uma construção de luz mais aconchegante, mais amarelada, que estaria muito mais... eu vou tentar criar uma cena aqui, para a gente imaginar como seria a iluminação dessa cena. Seria como um jantar romântico. Você utiliza uma luz quente. Essa luz quente vai de 13.500 até quase 4.000. E aí você ainda tem esse tipo de iluminação. A gente pode também ir um pouco mais adiante com uma luz branca ou neutra, que tem valores intermediários, ou seja, ela sai daqueles 3.000, 4.000 e vai até 5.500 Kelvin. Isso vai fazer com que essa luz ela seja muito mais parecida com a do Sol, ela não é nem muito amarela e ela não é nem muito branca. Isso nos dá uma condição de luz neutra, ou seja, eu não estou insinuando nada com aquela luz dentro de uma cena. Ou seja, num romance eu preciso de uma determinada luz. Nesse momento eu estou utilizando uma luz neutra. Indo mais adiante, vamos à luz fria, que é a que geralmente a gente utiliza por ela ser a mais fácil de encontrar. É aquela que a gente vai ali no supermercado e compra. Tem lá um monte delas. E é a que a gente usa em casa, geralmente. Elas são a partir de 5.500 K. É uma luz branca. Então vamos imaginar que eu tenho essas cenas. Eu tenho um jantar romântico com luz quente. Eu tenho uma cena de crianças brincando no parquinho com uma luz neutra. E eu vou ter uma cena de extremo detalhe, tipo um hospital, tipo uma sala onde está acontecendo uma operação. E essa é uma luz fria, ou seja, ela me dá muitos detalhes. Ela é uma luz dura também, como se chama. Aqui a gente tem uma demonstração de como essas luzes se parecem. Elas não são exatamente dessa maneira, mas elas dão uma boa ideia para a gente de como isso acontece. A luz quente, a luz neutra e a luz fria. Essa oscilação que ela tem, de como ela funciona,
nos permite então escolher esse tipo de luz. Antes de a gente voltar nesse esquema aqui, eu quero trazer aqui para vocês essa nomenclatura que ficou num lugar errado aqui, pelo que eu estou vendo. Mas vamos lá. Quando a gente fala em iluminação, a gente sabe que tem luz quente, a gente sabe que tem luz neutra e sabe que tem luz fria. Mas a gente utiliza também, junto com essas informações, as seguintes esquemas de iluminação. O mais básico deles é iluminação principal, que ela vai pegar bem em frente a você. Não é sempre que ela pega bem de frente, ela pode pegar de cima, ela pode pegar de baixo, ela pode pegar um pouquinho para o lado ou um pouquinho para o outro lado, mas ela vai ser a principal, porque é ela que faz com que você apareça no vídeo. Depois a gente vai ter uma luz secundária, também conhecida como de preenchimento. Essa luz, essa iluminação, ela geralmente vem pelos lados, eliminando qualquer sombra que possa acontecer em movimentos ou simplesmente se você ficar parado e a luz principal projetar sombra. Essas sombras podem ser sombras dos óculos, sombras que podem acontecer embaixo dos olhos, sombra do nariz, até mesmo sombra da sua cabeça no seu corpo ou na parte de trás. Essa iluminação de preenchimento ou secundária é também muito utilizada. Muitas vezes a gente acaba não utilizando elas porque as pessoas não têm esse recurso, então utilizam só a luz principal. Essa luz principal, geralmente para inícios de gravações, elas são feitas exatamente como eu estou fazendo agora. Estou sentado em frente a uma janela que está aberta e a luminosidade é que está criando todo esse preenchimento ou iluminação, ou seja, só tem esse ponto de luz. E vamos à iluminação de contraluz. Essa iluminação, ela já é um pouco mais sofisticada na linguagem de vídeo. Ela pode ser utilizada em vários lugares, por isso que ela só está colocado como contraluz. Ela funciona para criar uma silhueta mais delineada no meu elemento, né? Ou seja, na pessoa ou no objeto que eu estou filmando. Então essa luz, ela fica atrás da onde eu estou, ela pode ficar um pouco ao lado, aparecendo ao lado, ou em cima aparecendo, ou simplesmente só projetando essa luz. Então a gente tem 3 pontos de luz que vão fazer então o nosso esquema de iluminação para nossa filmagem de vídeo. Existem atualmente agora círculos onde você utiliza, ou seja, é um bambolê pequenininho de neon que você segura, ou de LED, e ele fica em volta da sua filmadora ou do seu celular. E ele preenche e coloca luz, porque a luz é distribuída de forma muito boa ali, e você tem praticamente um estúdio de Hollywood em um pequeno aparelhinho. Mas vamos então agora aos esquemas básicos de iluminação. Então vou apresentar para vocês aqui 3 esquemas. O primeiro esquema é esse, onde a gente tem um elemento, ou seja, uma figura, que é a letra A. A gente tem a câmera, que fica bem em frente, ou seja, é um esquema muito simples, ou seja, eu não tenho deslocamento da figura, não tenho deslocamento da câmera, eu tenho apenas uma cena. Essa cena, ela vai ter então esses pontos de luz. A luz principal, que parte a 45 graus do elemento, a figura, e a luz 3, que é a secundária de preenchimento, que também está a 45. Esse esquema é muito utilizado no YouTube para vídeos caseiros, porque ele dá realmente uma boa adequação. Existe a luz direta de frente e existe as luzes laterais. É extremamente importante a gente saber que a quantidade de luz nesse momento aqui, da luz 1 e da luz 3, elas estão muito mais pela distribuição da luz que está sendo feita e pela distância dessa luz. Então é importante a gente estar olhando aqui, a gente tem o número 1 e o número 3, eles aparentemente estão na mesma posição, só que eles têm distribuição de luz diferente. A luz direta do 1 cria sombras e a luz indireta, feita pelaquela concha ou aquele guarda-chuva, ela vai preencher então de uma maneira um pouco diferente a iluminação. E a gente tem a luz 2 bem centrada atrás da figura para criar essas formas. Esse é o esquema mais simples que existe. Você pode fazer com 2 abajures, 3 abajures, pode botar um celular com luz focando direto em determinado local, porque todas essas coisas elas não aparecem, só vai aparecer a figura A. Aqui a gente tem um esquema com o mesmo princípio da figura anterior, onde a gente tem luzes em 45 e contraluz atrás, sendo que a mesma luz que é a principal do elemento B,
ela vai ser a secundária do elemento A. Então eu estou customizando, digamos assim, esse sistema de iluminação, e eu posso então fazer uma cena ao mesmo tempo com 2 elementos. Eu nunca consegui fazer isso assim. Eu sempre tive que fazer fingindo que o A estava lá conversando com o B, faz toda a filmagem do A, depois faz toda a filmagem de B. Na edição você junta tudo isso e aí eu consigo economizar a quantidade de refletores, porque senão eu vou precisar desses refletores, vou precisar dessas luzes, vou precisar dispor que as duas pessoas estejam no mesmo momento fazendo a filmagem. Então eu posso fazer uma filmagem A, uma filmagem B e depois eu junto as duas. Mas aqui temos um sistema bem simples de iluminação para dois pontos. Aqui a gente tem um sistema parecido de iluminação para 2 pontos, só que a gente tem mais luzes aparecendo, ou seja, a gente vai utilizar tanto a luz 2 como secundária para o elemento A, a gente vai utilizar as luzes 1 e 2 como primárias e secundárias, utilizando ainda mais o recurso de ter mais 2 lâmpadas secundárias, a 3 e a 4, e 2 luzes de fundo, a 5 e a 6, que dependendo da posição que elas tiverem, aqui não aparece, elas também podem vir a ser também secundárias. Então eu posso criar uma série de jogos para conseguir iluminar do jeito que eu preciso. Qual é o mais certo? Qual é o mais adequado? É aquele que vai fazer com que a imagem na sua câmera satisfaça você. Ou seja, quando você colocar a câmera lá, você vai enxergar o que está acontecendo e é isso que você vai enxergar que vai lhe medir o que você precisa. Então não existe um formato específico. Existe um esquema que eu posso ir ajustando, como vocês estão vendo aqui. É extremamente importante que a gente saiba que o fato desse desenho, desse esquema aqui, ele está mostrando e dispondo aqui ao redor, eu posso colocar isso de maneira não ser tão dentro de um círculo perfeitinho. Eu posso botar esse 3 mais longe, porque eu tenho uma lâmpada muito forte, eu posso botar ele mais perto, porque ela é mais fraca, eu posso botar o 4 e o 3 azulzinho, eu posso botar o 5 e o 6 amarelados e o 3 e o 4 bem brancos, ou seja, eu posso fazer combinações do jeito que eu quiser, construir uma linguagem de luz na minha cena. É sempre importante não deixar sombra em lugar nenhum, a não ser que seja necessário. Ou seja, quando a gente fala sobre mostrar um vídeo, esse vídeo tem elementos maiores do que as nossas sobrancelhas e nossas mãos se mexendo. Ele tem expressões de coloração que nos dizem e revelam muitas coisas de forma inconsciente. Então é importante que essa iluminação seja bem pensada. Aqui a gente tem algo que a gente vai utilizar bem mais para o fim do curso. É quando a gente vai trabalhar com essa ideia do pano verde, com chroma key. É quando a gente vai utilizar um cenário que não existe e criar esse cenário numa filmagem que a gente está fazendo. Então você vai poder fazer isso dentro de uma biblioteca lá na Europa, porque o fundo é da biblioteca da Europa e você vai estar na frente parecendo que está lá. Você pode colocar o cenário que você bem desejar para fazer essa filmagem e isso vai lhe permitir então uma plástica melhor do seu vídeo. Você pode colocar paisagens e também você pode colocar neste fundo a sua aula. Então você pode fazer como o pessoal do tempo faz na televisão, apontar para as coisas e enquanto você está falando, isso tudo vai acontecendo no vídeo que está sendo reproduzido num pano verde depois, quando você fizer a edição. Aqui é para a gente entender como funciona. Eu preciso então fazer com que o meu elemento, no caso aqui, a gente tem uma ideia de uma atriz. Essa atriz, ela fique muito bem iluminada, porque eu preciso do contorno dela. Então eu vou ter uma luz aqui, pode ser um celofane vermelho ou não, para deixar a luz vermelha, pode ser amarela, pode ser apenas branca mesmo, mas eu preciso que esse elemento aqui seja muito bem iluminado, porque eu preciso desse contraste que vai fazer com que a imagem fique boa. Aqui a gente tem com mais luz e aqui a gente acredito que fica mais fácil de perceber essa dimensão aqui, ou seja, esse indivíduo, ele está a uma certa distância desse pano verde, esse telão verde, como está escrito aqui, e existe uma luz de corte que vai delinear ele, separando ele da cena. Existem um monte de ajustes que são feitos em relação à cor, à intensidade, à gradualidade, que tornam essa cena mais perfeita ou mais grotesca. Muitas vezes, talvez seja interessante manter o grotesco
da sua divisão da cena, e outras vezes essa imersão da imagem talvez seja mais interessante. Também pode ser feito. E aqui, por fim, a gente tem um sisteminha, uma perspectiva um pouco diferente, onde a gente pode perceber como funciona. Aqui a gente tem uma projeção de luz de fundo que ela fica fazendo com que o fundo que você tem, azul ou verde ou de uma outra cor que você pode escolher lá, que ele tenha uma certa diferença daquilo que você estava fazendo no slide anterior. Ou seja, eu preciso daquela lumidade muito mais lá e menos luz em mim. Então eu posso fazer isso também. Qual é o mais certo? O que se ajusta melhor para você? Nenhum deles é difícil de ser feito. Bastam lâmpadas simples. Você pode ir no supermercado comprar lâmpada de LED, lâmpada fluorescente. Você pode utilizar incandescente também. Pode utilizar janelas abertas, gravar a luz do dia. Ou seja, a questão da iluminação é se ela ficou adequada. Recentemente eu fui fazer uma inserçãozinha pequena para um vídeo que eu queria fazer. Talvez até entre no curso. Ou seja, eu estava falando uma coisa e precisava fazer uma inserção. Essa inserção eu fiz num horário muito diferente do que eu estava fazendo no restante do vídeo. Então eu tinha dentro da cozinha onde eu estava gravando a luz entrando, só que essa luz entrava, era muito boa, mas eu teria que ficar num lugar onde a câmera não pegava. Então eu peguei 2 lâmpadas para fazer o preenchimento daquela sombra que o sol estava causando no meu rosto do outro lado. Assim, então, eu pude conjugar luz natural e luz artificial para conseguir chegar onde eu quero. Então, não existe uma fórmula. Você tem que ir testando e vendo como vai acontecer. Se você usar esses esquemas aqui, é um ótimo começo para você começar com o pé direito, se isso for alguma coisa ou tiver algum significado, tá? Eu ainda prefiro começar com o pé esquerdo, mas tudo bem. Então era isso e até uma próxima.